Boa noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro, mais um capítulo do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, semana após semana, estudando capítulo após capítulo, nesse trabalho em parceria, em conjunto com a TV e Rádio Chico Xavier. Toda semana novos capítulos aos sábados, 19 horas, na TV Rádio Chico Xavier e nos meus canais, às segundas-feiras. Muito bem? Vamos lá? Capítulo de hoje, 18, que se chama Mediunidade na Família. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre a mediunidade naturalidade, vamos falar sobre mediunidade sofrimento, quem dá muito sofrimento, já adianto, pessoal, não precisa ser assim, tá? Não precisa ser sofrido, ok? Vamos falar também sobre mediunidade às crianças, algo muito normal e que também gera muita confusão ainda. Então a gente vai esclarecer um pouquinho essa questão de mediunidade às crianças. Perseguição espiritual, a gente vai falar também. Vamos falar também sobre mediunidade distúrbio, ou a mediunidade é considerada um grande problema, que também não precisa ser assim, tá? Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais, entender um pouco mais com o auxílio da Joana de Ângeles, que vem aqui para nos ensinar muita coisa, tá bom? E muito mais, tem muita coisa para falar sobre isso hoje, mas para a gente se conectar nesse instante, eu convido a todos, quem quiser, claro, para fechar os olhos comigo. E assim, inicialmente, agradecemos a Deus Pai por mais essa encarnação, por mais esse momento, por mais essa experiência. Agradecemos ao nosso amigo maior, nosso irmão, aquele nosso grande companheiro que nos auxilia em todos os momentos nessa caminhada, nessa encarnação. Obrigado, Jesus, pelo seu amor, pelos seus ensinamentos. Agradecemos também a espiritualidade de luz, que sempre nos ampara, nos auxilia, em momentos como esse, que buscamos essa luz, esse conhecimento, essa informação trazida através de Joana de Ângeles, que derrama sobre nós tanto conhecimento, nos auxiliando nas nossas questões, no nosso dia a dia. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Vamos lá? Oração feita, um pouco mais harmonizados, que essa é a ideia sempre. Vamos começar aqui com os trechos que eu separei. Como eu digo, eu recomendo sempre para o pessoal ler o capítulo. São capítulos curtos, esse livro é bem light, entre aspas, para a Joana de Ângeles, que às vezes ela pega pesado mesmo, mas esse até que é tranquilo. Depois que a gente se acostuma com o linguajar da Joana, fica mais fácil, tá? A ideia é trazer isso que ela se esforça para nos ensinar, e a gente tenta mastigar mais ainda para facilitar a nossa compreensão, porque ainda assim é difícil, né, gente? Para mim é difícil, tá? Mas a ideia é a gente trocar aqui as nossas impressões, eu vou estar sempre trazendo um ponto de vista, cada um tem o seu, tá? Tomara que faça sentido para vocês o meu ponto de vista sobre essas questões que eu separo aqui e que me tocam um pouco mais. Vamos lá? Vamos começar? Primeiro trecho que eu separei de Joana, que nos diz: conduzindo alta carga de informações mágicas e destituídas de legitimidade, a faculdade mediúnica é sempre vista de maneira irregular, chegando às vezes à aceitação de conceitos absurdos. Nada obstante, prossegue sobre informações perturbadoras, gozando de místicas injustificáveis e considerações oportunistas. Sem conhecimento real de sua especificidade, pessoas precipitadas e imaginosas opinam e orientam de maneira equivocada, quando não se referem à necessidade de bloqueá-las e anulá-la nas suas mais variadas expressões. Isso tudo é gerado pela ignorância. Ignorância no sentido da falta de conhecimento. E é para isso que a doutrina espírita está aqui para nos auxiliar, e Joana de Ângeles também, nesse grande
campo escuro, eu diria assim, que é esse assunto mediunidade, que ainda faz muita confusão. A mediunidade de uma forma muito natural, porque ainda nós temos sim muita ignorância. A gente tem que entender que muito desses misticismos e muitos sofrimentos são gerados a partir daí. E muitos milagreiros também que surgem dispostos a resolver o nosso problema muito rapidamente. E como Joana de Anjos falou aqui, que orientam de maneira equivocada, quando não querendo bloquear e anular a questão da mediunidade, que não precisa bloquear, não precisa anular em nada. A gente tem que aprender a conviver, a se relacionar com a questão mediunidade num todo. Tá? Tem também muito ego que se exalta aí, muito ego do próprio médium, como aqueles que não são, digamos assim. Todos somos médios, a gente vai falar sobre isso já já, mas aqueles médios ostensivos que trabalham mediunicamente e colocam lá no pedestal, lá nas alturas. E o médium veste a capa também, a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas a gente tem que entender, primeiramente, que a mediunidade é só um intercâmbio entre o plano físico e o plano não físico, ou o plano espiritual, ok? E são todas as percepções além dos nossos 5 sentidos tradicionais. Tudo isso pode ser considerado mediunidade com as suas variantes, que se manifestam de maneiras diferentes, de formas diferentes e intensidades diferentes em cada um. Lembrando que todos nós somos médiuns, todos, todos, todos. Ah, Nelson, mas eu não sou médium, ou então se eu sou médium, eu sou, como é que fala? O médium tijolo, o médium pedregulho, que eu não percebo, eu não sinto nada. Vamos lá, gente, vamos tentar entender o seguinte. Nós temos exemplos de mediunidade fantásticos, como eu sempre tiro como referência um Chico Xavier, que até confundia quem era o encarnado e o desencarnado. Quando chegava ali 2 pessoas encarnadas, ele abraçava 3, porque ia abraçar um terceiro que estava do lado, e quem estava ali ficava olhando para o lado, o que ele está fazendo? Quem é que ele está abraçando? Porque tamanha sensibilidade dele, tamanha profundidade, digamos assim, da mediunidade, ele conseguia de uma forma que até o confundia. Nessa relação com o plano espiritual e o plano físico, para ele era quase que tudo a mesma coisa, né? Mas a gente tem também uma mediunidade muito mais sutil, que as pessoas vão se identificar talvez quando eu vou dar um exemplo assim. Vê se você já escutou uma história dessa. Ai, Nelson, não sei o que aconteceu, coisa estranha. Parece um déjà vu, que parece que eu já estive aqui antes, nesse lugar. Parece que eu já vi essa cena. Que coisa estranha isso. O tal do déjà vu é uma explicação conceitual dentro não só da psicologia, mas tentando, de uma forma cognitiva, através das sinapses do cérebro, explicar essa percepção não real. Mas atenção, gente, pode ser isso, mas pode ser muito mais. E a gente sabe disso através da doutrina espírita, que nos esclarece. Vou dar outro exemplozinho, ver se vocês já vivenciaram ou já escutaram algo do tipo. Nossa, eu não sei porquê, uma coincidência, eu sonhei uma coisa e não é que aconteceu aquilo. Mas que coisa, que é isso, hein? Já ouviram uma história dessa? Já aconteceu com vocês? Através do sonho, por exemplo? Ou outra, essa então é clássica. Essa acredito que a maioria já passou por isso. Uma baita coincidência, não sei por que eu tava pensando no fulano agora e não é que o fulano me ligou ou mandou aqui um WhatsApp para mim. Meu Deus do céu, mas que coincidência, bem na mesma hora. Aí quando você fala com fulano, fulano também, eu tava pensando em você, você me ligou, ou vice-versa. Como é que se estabelecem essas conexões? Como é que de alguma forma a nossa antena perceptiva, vou dizer assim, ok? Nossa antena perceptiva, que está muito além dos nossos sentidos, de olfato, tato, paladar, visão, que conseguem perceber todo esse intercâmbio ao nosso entorno. Então, generalizando, tá, gente? Porque isso é muito mais profundo e carece de muito mais estudo. Mas todos nós somos médiums e a mediunidade se manifesta de uma forma distinta, tá?
Então vamos tomar cuidado, pessoal, para a gente não entrar nesse deslumbre, nesse glamour, nesse endeusamento de quem é médium. Porque todos nós somos médiums, vamos ter cuidado. Porque também não é porque está no plano espiritual que a gente tem que aceitar como uma verdade pura, absoluta e inquestionável. Pelo contrário, vamos questionar sempre. Vamos sempre usar a razão para qualquer informação, independente de onde venha, de quem venha. O pessoal faz muita confusão, que diz assim, ah não, mas foi o médium que mandou a mensagem, então o médium, a coisa divina, que veio lá da espiritualidade. Olha só, vamos entender uma coisa, pessoal. Vou fazer um exercício aqui, um exemplo. Imagina aquele fulano hoje aqui encarnado, vivo, que só fala um monte de besteira, que escreve um monte de porcaria, que tem umas ideias assim, você fala, nossa, nada a ver, que viagem, onde é que ele tirou isso? Que besteira, não faz sentido para você, tá? Vamos dizer assim. Talvez faça para ele, mas não faz sentido para você. E aí ele desencarnou, essa pessoa desencarnou. E as ideias dele, no plano não material, depois de desencarnar, continuam iguais. O que pode acontecer muitas vezes é que ele vai se conectar a algum médium que dê canal a ele. Essa é outra questão. Que tipo de médium é esse? Mas não é isso que eu quero colocar. E o que o médium vai fazer? Vai reproduzir as mesmas ideias que ele tinha aqui enquanto encarnado. Então não é porque vem do plano espiritual que é uma verdade absoluta. Vamos questionar tudo. Usa a lógica, a razão, o conhecimento. Não é porque vem a mensagem do além que, ah, não, mas é uma previsão, mas é isso, mas é... Com calma, gente, com calma. Sem essa relação de endeusar tudo que vem do plano espiritual. Plano espiritual, a diferença é só porque está encarnado ou está desencarnado, tá bom? E a gente tem essa mania de botar o fulano no caso médium, no altar, porque é top, esse cara é top, é um abençoado porque ele é médium, ok? E tem muito médium que adora também vestir essa capa de glamour. Vamos tomar cuidado. Eu tô querendo dizer aqui, gente, é só para a gente usar a lógica, a razão, a percepção, muito mais nos atos do que na lábia. Porque falar bonito, prometer, isso é mole, tá bom? Vamos tomar cuidado para não cair no conto de fadas, na ilusão, nessa grande fantasia. Com aquela coisa, por exemplo, né? Porque, o meu mentor está me dizendo aqui, ele vai resolver os seus problemas. Sabe como é que é isso? Aí eu vou só fazer uma comparação aqui, tá, gente? Uma referência. Um Chico Xavier da vida. Um Divaldo Franco. Algum momento você já viu um Chico Xavier, um Divaldo Franco, falando assim, não, peraí, gente. Joana de Anjos está falando no meu ouvido aqui, fica tranquilo. O Emmanuel está falando aqui no meu ouvido, fica tranquilo que vai resolver todos os seus problemas da sua vida. Sabe o que Emmanuel, o que Joana de Anjos traz? Traz isso aqui, ó. Um livro e vários outros para nos dar as ferramentas para a gente se ajudar. O mérito é sempre nosso. Ninguém vai fazer milagre, vai resolver problema para a nossa vida. Vai nos dar toda a ferramenta, todo o suporte, todo o auxílio, todo o amparo, todo o amor, todo o acolhimento para a gente caminhar pelas nossas pernas. Ninguém vai pegar a gente no colo e vai levar onde a gente quer. Nós temos que chegar até lá. Eu sei que é duro, que é difícil até aceitar, desculpa, que é aceitar essa informação. Porque o que a gente quer, na verdade, sejamos sinceros, é o caminho mais fácil, é o jeitinho, é chegar lá sem fazer esforço, sem ter que trabalhar. Então é muito mais fácil, gente. Adoraria que fosse assim, que chegasse aqui o Emmanuel, chegasse Joana de Anjos e falasse, não, Nelson, não se preocupa não, fica aí quietinho que eu te levo lá. O que você quer, Nelson? Quer ser mais feliz? Não precisa fazer nada não. Lê aí o livro só, tá bom, lê aí o livro todo, decora bem, todos os capítulos. Tem que praticar, tem que exercitar
É através do exercício que a gente vai desenrolando e aprendendo através dos desafios que muita gente chama, sabe de quê? De problema. Ah, o problema da minha vida. Quando a gente entende que não é problema, que através daquela questão que a gente encara como problema é o que a gente precisa para alavancar, para ultrapassar, vivenciando, experienciando aquela questão, muda a dinâmica. Eu vou repetir o que eu falo sempre. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. E se é possível, cabe a nós. Tá? Então vamos tomar cuidado, voltando ao raciocínio aqui. Vamos tomar cuidado com essa história do glamour, do endeusamento do médium, porque não tem nada de especial, tá bom? O que na verdade acontece para muitos de nós médiuns, trabalhadores, é exatamente o contrário. É que a gente tem muito comprometimento do passado, tá? E a mediunidade é uma ferramenta, uma oportunidade de aprendizado no amor. Eu gosto muito dessa palavra ferramenta. Sempre utilizo demais. Mediunidade, ferramenta. É assim que eu vejo, assim que eu quero compartilhar com vocês. Não tem glamour nenhum, não tem nada de especial. O que tem é trabalho, tem comprometimento para quem quer trabalhar, tá bom? Para quem quer utilizar essa ferramenta em proveito do próximo e de si mesmo naturalmente, ou consequentemente, ou em paralelo. Tá legal? Vamos seguindo aqui nosso raciocínio. Próximo trecho que eu separei. Joana de Ângeles nos diz: desse modo, desculpa, gente, hoje está. Dá licença. Vamos lá. Desse modo, a faculdade irrompe em qualquer período da existência humana, seja na infância, adolescência, maioridade, senectude, produzindo, quando ostensiva, ruídos e inquietações, necessitando de conveniente orientação. Tal ocorre com as demais faculdades emocionais, mentais, aptidões artísticas e culturais. E aí, pessoal, eu vou falar sobre a mediunidade como sofrimento, porque tem muita gente que sofre muito por aí. E quando eu falo que sofre muito, é às vezes por uma encarnação, por uma vida inteira, por causa de mediunidade. Pessoal, não precisa ser assim, tá bom? O mais importante é a gente entender e desvincular. Isso pode ser uma realidade hoje, mas isso vai deixar de ser através do nosso esforço, através do conhecimento. Então, o primeiro passo que eu digo sempre, mais importante, porque muita gente acaba chegando não só no centro espírita, enfim, e com a questão desregulada, vou dizer assim, da mediunidade, e não entende muito bem esse processo e sofre muito. Tá? Sofre muito, muito mesmo. Não estou desmerecendo e diminuindo o sofrimento de ninguém, pelo contrário. Vamos buscar aqui o auxílio para parar esse sofrimento, porque não necessita ser assim. Primeiro passo, vamos nos instruir, vamos aprender, vamos ter o controle. É buscar uma harmonia, um equilíbrio para viver o dia a dia sem isso virar um problema, porque tem muita gente que sofre demais e não consegue desempenhar as funções do dia a dia. Tamanha perturbação que vira e vira mesmo, tá? Então esse é o primeiro passo, a gente buscar esse equilíbrio, buscar essa harmonia, e tá aí a doutrina espírita que auxilia demais da conta. Tem muito conhecimento, muito estudo, muito livro. Dá para se debruçar demais. Eu não sei, pronto, talvez pela minha ignorância, se tem uma outra doutrina que traga tamanha informação, ok? E esclarecimento nas questões mediúnicas, como a doutrina espírita, que é um dos aspectos que se debruça bastante. Tem muito livro interessante, tem muita informação para a gente buscar aí, tá bom? Então, a primeira coisa é, vamos buscar se equilibrar minimamente, para a gente conseguir vivenciar sem mediunidade ser um problema. Esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é o seguinte, e aí muita gente faz uma confusão também. Já se controlou de alguma forma? Já está conseguindo gerenciar bem a questão mediunidade? Deixou de ser um problema? Aí vem a pergunta,
quer aproveitar e trabalhar auxiliando aqueles que precisam, seja bem-vindo. Não vai faltar trabalho. O que mais tem é trabalho na esfera mediúnica de auxílio ao próximo, ao encarnado e ao desencarnado também, tá bom? E vou repetir uma frase que eu gosto muito para vocês. O trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. E aí a gente vai ter o livre-arbítrio para decidir o que a gente faz da nossa vida. Aproveitar essa ferramenta em benefício do aprendizado do amor, indo de encontro a esse próximo que necessita de auxílio, a gente pode auxiliar ele de alguma forma, num trabalho mediúnico com os encarnados, ou também, ou as duas coisas, um, outro ou os dois, com o plano desencarnado, com o plano espiritual, com aqueles irmãos em sofrimento que necessitam do acolhimento, de um esclarecimento, e a gente também pode auxiliar eles através da mediunidade. Então, fica o convite. Mas eu queria diferenciar esses dois passos, só para a gente fechar esse raciocínio e pular para o próximo ponto, que é importante desvincular sofrimento. O sofrimento ainda existe, se ele existe, pela falta da instrução, do aprendizado, da educação, da prática e do controle. Essa harmonia, esse equilíbrio pode existir através do nosso esforço, tá bom? Vamos lá? Vamos seguindo. Próximo trecho que eu separei aqui, de Joana. Cabe aos genitores, agora a gente vai falar sobre mediunidade às crianças, tá? Vamos lá. Cabe aos genitores não se deixar afligir quando defrontados por ocorrências desse porte, procurando as soluções adequadas para o atendimento à criança, oferecendo-lhe segurança afetiva, dialogando com naturalidade, explicando que se trata de espíritos, seres que vivem na Terra e prosseguem sem o corpo físico, que necessitam de orientação, aqueles que se apresentam infelizes e perturbadores, ou de respeito àqueles outros que são bondosos e gentis. Atender ao filhinho com naturalidade, sem a contribuição fantasiosa do sobrenatural, evitando paisagens aflitivas geradas pelo medo, por ameaças inquietadoras, dando um toque natural ao fenômeno, de maneira a ser bem aceito e compreendido, é o primeiro dever dos pais ante a presença da mediunidade na família. Aí, pessoal, vamos tentar entender que o nosso processo educacional ainda, sabe o que é? É no filme de terror, é no fantasma, que nos assusta no quarto escuro, que sai do armário, e o barulho, e toda essa questão fantasiosa, que a indústria vende muito isso, e tem muito público consumidor devido a essa nossa ignorância. Isso no passado e ainda é presente. Falta de esclarecimento. E aí está aí o papel dos pais para agir com muita naturalidade, com essa busca da informação, do estudo, do conhecimento, buscando educar e auxiliar essa criança que às vezes está ali em um processo mediúnico que pode ser perturbador, sim, está acontecendo cada vez mais, as crianças com uma sensibilidade e a gente tem que tomar cuidado e atenção com a questão do medo. E muitos de nós ainda temos medo, né? É mais normal ter medo do que não ter. Mas o importante é a gente esclarecer aqui, e eu me arrisco a dizer que 99% das pessoas, ou a grande maioria das pessoas que tem medo, é o medo do desconhecido, é o medo do novo, é toda essa construção fantasiosa que está lá pra gente, lá desde a fase infantil, daquelas histórias macabras que a gente escuta, lá naquele lugar, no mato, no escuro, à noite, que aconteceu. Isso tudo vai construindo fantasioso, isso fica impresso e naturalmente vai gerar o medo, porque a gente desconhece. Então, a partir do momento que a gente passa a conhecer, quando a gente estuda, quando a gente entende, quando a gente pratica, a gente percebe que isso tudo é tão normal quanto tudo na vida, quanto caminhar e respirar.
Só não é, isso é muito engraçado isso, porque assim, para quem já é espírita há muito tempo e trabalha, enfim, com pessoas, né, numa casa espírita, é engraçado porque é normal as pessoas chegarem às vezes e falarem assim, nossa, aconteceu uma coisa, você vai me achar uma louca, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, e ela conta o dia a dia de quem trabalha com mediunidade. É sempre o acolhimento é bem-vindo ao clube, meu amigo. Você não está sozinho, isso é o mais normal. Aí você começa a esclarecer, dialogar e dizer que isso é super normal, super natural, mas as pessoas não falam, elas têm medo, porque vão ser julgadas, vão achar que é coisa do demônio, que é coisa de maluco, que isso acontece comigo. Acontece com todo mundo, gente. Com todo mundo falando ou não falando, em maior ou menor grau, em maior ou menor intensidade, tá? Isso é super normal e aí cabe a nós a gente buscar auxiliar essas crianças. Os centros espíritas estão aí exatamente para nos auxiliar nesse processo, com um esclarecimento, porque não precisa ser sofrido esse processo, que possamos buscar as respostas e quem busca a resposta vai encontrar. Lembra de Jesus? Buscai e achareis. Isso se aplica também à questão da mediunidade. Para quem quer realmente as respostas das confusões, porque é um tema que eu não entendo muito bem, Nelson, tá aí. Tá aí o Centro Espírita para ajudar. E não só hoje em dia com a dinâmica da internet, muita gente ainda tem aquele receio, poxa, mas vou lá no Centro Espírita, pá, não gosto disso, tal. Tá bom, tem muita informação aqui, tem muita gente para poder auxiliar, é só buscar. Mas voltando à questão das crianças, então para a criança, outra coisa que se recomenda muito, evangelização infantil ou os trabalhos nas casas específicos para as crianças, tá? Porque desde a infância vai trazendo esse esclarecimento, vai trazendo essa educação, conhecimento espiritual, que é a educação que a escola não vai dar. E que também é extremamente importante para entender que há um mundo além desse mundo. É uma visão mais ampla, saindo só desse aspecto material aqui, entendendo toda essa correlação e como isso nos influencia mais ou menos. Tá bom? Vamos seguindo, que já está no nosso horário aqui, a gente tem um horário para cumprir. Próximo trecho que eu separei. Peraí. Próximo trecho, vamos lá. Sem dúvida, nesse período da existência. Peraí, gente. Isso, tá certo. A gente só dá o tópico aqui para vocês antes. A gente vai falar sobre perseguição espiritual, tá? Vamos lá. Sem dúvida, nesse período da existência, as dívidas pretéritas resumam vigorosas e aqueles que ainda se sentem felizes por haverem sido vítimas acorrem meu Deus do céu, presurosos? Desculpa, porque às vezes Joana de Anjos nos pega aqui com as palavras, me pega com as palavras. Acorrem presurosos na sua ignorância, em busca do desforço em relação ao inimigo ora reencarnado. Não vem a criança, mas sim o algoz que os infelicitou, embora o novo corpo no qual se encontra, descarregando os seus sentimentos inferiores e perversos em forma de vindita infeliz. O antídoto ao ódio é sempre o amor, revestido de compreensão do sofrimento do próximo, ao tempo em que busca diminuir-lhe as consequências danosas. Muito bem. Então a gente vai falar sobre perseguição espiritual e muito desses processos de obsessão vem de longa data, não é de agora, tá? Como é que isso acontece? Como é que é a dinâmica? Como a Joana de Anjos nos falou agora aqui, acontece da seguinte forma: aquele que foi lesado lá no passado, de alguma maneira, que se sentiu lesado, quer uma revanche. O que ele quer fazer? Quer fazer sofrer aquele que lhe fez mal. Ponto. Tá? Esse que fez mal lá atrás reencarnou. E reencarnou como? Reencarnou como uma criança linda, inocente, com um véu do esquecimento, que não lembra o que fez lá atrás também, no nosso seio familiar. Mas o espírito que foi lesado encontrou ou está sabendo que aquele malfeitor lá atrás, hoje, essa criança linda no seio familiar. E ainda assim está com ódio, está com rancor,
quer fazer sofrer porque ele tá lesado, ele se sentiu lesado. E aí como é que a gente faz? Interrogação. Sabe como é que faz? Faz com amor. Só se rompe escuridão com luz. A gente só consegue quebrar o ciclo de ódio, de rancor, de maldade com amor e com bondade. Ah, Nelson, mas eu não sei, tá legal o que você falou aí, na teoria muito bem, mas como é que eu faço na prática? Procure o centro espírita, tá? Com trabalho de desobsessão. Mas atenção, pessoal, tente ir não com aquele sentimento de que vou lá me livrar desse problema, dessa sujeira, essa coisa ruim que está querendo fazer mal para o meu filho. Vamos entender o seguinte, que esse irmão que persegue sofre ainda mais do que o perseguido, essa criança na nossa família. Ok? Isso é um barulho, provavelmente muito barulhento, que foi realizado lá atrás, entre dois espíritos que estão aí nesse ciclo, entre lesados e culpados, enfim, cada um com a sua história, tão pouco importa. Importa para eles, tá? Mas vamos colocar aqui, qual é o nosso papel, como é que a gente pode auxiliar esse filho, essa criança que chega e que talvez esteja sendo perseguida. Vamos entender esse processo com amor. A briga aconteceu, a pior coisa pode ter acontecido. Mas vamos entender que nós somos espíritos imperfeitos que erramos e fizemos besteira. E vamos acolher e pedir perdão e tentar entender essa dinâmica com maior profundidade, com maior amplitude, tá? Digo isso porque acontece muitas vezes que o pessoal vai para um centro espírita com um processo obsessivo, querendo se livrar desse problema lá. É um problema, como se fosse uma lesma aqui que está aqui no meu pescoço, eu vou lá, porque no centro espírita retira essa porcaria aqui, joga isso fora, resolve isso. O negócio é muito mais profundo, tá? A gente tem que entender com o amor, porque é só o amor que vai libertar essas amarras, esse ódio, essa negatividade que acontece ainda. Tá legal? Vamos para o último trecho agora? Vamos lá. Para fechar aqui, Joana nos diz: a mediunidade não é uma miséria psicológica ou um transtorno de conduta, conforme fizeram e ainda alguns especialistas fazem crer, que necessita de terapia psiquiátrica a fim de anular-lhes as ocorrências. Então eu vou falar sobre mediunidade, distúrbio, que ainda é encarada muitas vezes dessa forma, lembrando, é só uma faculdade que pode ser positiva ou negativa, e a gente sabendo administrar pode utilizar isso no proveito do auxílio, tá? Mas a ignorância ainda no meio acadêmico como um todo, muitas vezes, não todos, tá? Mas classificam como distúrbios psicológicos, devaneio, esquizofrenia, e não só, que são somente processos de mediunidade, que ainda não há muito estudo, e por não haver ainda muito estudo, o pessoal meio que coloca numa caixa e fecha essa caixa e se limita a compreender, a buscar um entendimento mais amplo, tá bom? Isso não só no passado, ainda hoje se faz presente, com essas classificações, que tá com um probleminha e dá remédio para resolver. E remédio não resolve, tá, gente? Pode dar o torpor ali, a pessoa fica drogada muitas vezes, se desconecta. Mas acontece muito, e a gente percebe muito no centro espírita, depois do camarada ter passado por tudo e mais um pouco, e por muito medicamento, por muito tempo também, que foi no médico, foi aqui, foi ali, foi no XPTO, e não resolveu uma questão de mediunidade que dá para resolver com entendimento, conhecimento e prática. Além disso, a gente tem também a sociedade num todo que não ajuda, porque muitas vezes julga e trata o médium como um doente, e quem tem doença tem que se tratar e está errado, e que também classifica e coloca nesse canto, e muita gente sofre com isso também, e também tem um aspecto religioso, ou muitas religiões ainda que tratam como bruxaria, porque é coisa do diabo, também qualquer coisa é coisa do diabo, né? A gente sabe como é que é.
E aí colocam a mediunidade no mesmo lado. Ah, não, isso é manifestação, etc. E tá errado. E tem que ter Jesus no coração para libertar. É exatamente o que a gente está buscando. É Jesus no coração através da mediunidade. Tá bom? Sem querer julgar ninguém. Só para a gente entender o contexto que a gente vive entre sociedade, entre a ciência e entre a religião também, que nos influencia como um todo, mais ou menos aonde a gente vive e da maneira que a gente foi criado. O que a gente precisa, pessoal, é de luz, essa luz, conhecimento, que vai iluminar esse quarto escuro, para muita gente que é sofrimento, essa luz que vai iluminar, que vai esclarecer, é conhecer a verdade. Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Tá bom, pessoal? Foi isso, já estamos no nosso horário, terminamos por aqui. Palavra-chave de hoje, ferramenta. Se você está até o final, escreve para mim, por favor, ferramenta, para eu saber que você esteve até aqui. Eu gosto de saber quem está comigo, para quem faz sentido isso também, esse estudo. Tomara que tenha tocado vocês como me tocou. Também mais esse estudo de Joana de Ângeles. Agradeço a todos. Capítulo que vem, semana que vem, vamos lá. É o capítulo 19, que se chama Transtornos de conduta na família. Então, semana que vem, transtornos de conduta na família. Vou fazer agora a oração e convido a todos, quem quiser comigo, fecharem os olhos e assim agradecemos a Deus Pai por tudo. Agradecemos também a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, por todo o ensinamento, por todo o seu amor, por estar sempre ao nosso lado, de braços abertos, nos aguardando quando nós o queremos o buscar. Agradecemos também a todos os amigos espirituais que vibram conosco e nos auxiliam e preparam esse ambiente. A Joana de Ângeles por esse livro, por esse amor em forma de livro. Muito obrigado, Joana. E assim pedimos autorização para encerrar mais esse estudo desse capítulo. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Beijos e abraço a todos. Tchau, tchau.